Oi, oi pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o Descanse em Paz, Meu Amor, de Pedro Bandeira. Para quem acompanha o canal sabe que eu tenho vários vídeos aqui sobre o Pedro Bandeira, que é um escritor brasileiro, tem vários livros infantis, infanto-juvenis, só que esse, gente, não é só para pré-adolescente e adolescente, não. Também é para adulto. Aqui nós vamos ter várias histórias de terror, mas não se trata de um livro de contos, não. Bom, eu vou contar para vocês o que a gente tem aqui. E estou aproveitando para falar sobre esse livro que eu mencionei várias vezes no canal, porque tem vários alunos meus lendo essa belezura aqui. Beijos para todos vocês. Gente, mas vamos para o que interessa, né? O que nós temos nessa história? O livro começa com uma previsão do tempo num televisor velho. E essa previsão dizia que o tempo continuaria instável, muitas chuvas e muito frio para os próximos dias. E a previsão vai passando até que de repente temos um estrondo de um raio e tudo se apaga. Estavam no escuro mais uma vez, lamenta Silvio. Passariam mais uma noite à luz de velas. O Silvio, que é um dos personagens, já apareceu aí pra gente. E aos poucos nós vamos conhecendo os 6 amigos que estão nesse casarão velho. Quem são eles? Então, o Silvio, como eu já falei, o Geraldo, a Ludmila, a Márcia, o Paulinho e tem também a Débora. Os 6 estavam aconchegados no centro da sala, de estar com muitas blusas, com todos os agasalhos que eles levaram para esse lugar, porque havia muitas frestas nesse casarão, então um vento forte entrava e eles estavam assim muito desanimados, muito deprês, muito para baixo. Apesar deste clima e nada agradável, da tristeza do grupo de amigos, eles estavam de férias. Eles tinham alugado aquele casarão por um mês, porque eles teriam férias na montanha e escalariam uma escarpa super alta. Como eles passariam um mês ali, eles trouxeram comida suficiente para todo esse tempo e também aquele pequeno televisor que, agora de nada adiantava. Só que, gente, no segundo dia em que eles estavam ali, a tempestade começou e impediu a escalada deles. Para piorar, para poderem voltar, saírem, daquele lugar, eles precisariam passar por uma ponte. E a chuva derrubou aquela ponte, ou seja, eles estão isolados naquele velho casarão. E esse velho casarão, eles não imaginavam que era tão velho quando o alugaram, porque o corretor não disse que estava assim tão caindo aos pedaços. Mas no passado deve ter sido sim um lugar muito top, uma sede muito top, porque tinha resquícios de um coreto no jardim e inclusive um cemitério particular. Gente, que casa que tem cemitério particular, né? Então o negócio já no passado, bem no passado, foi bem top. O clima então estava feio do lado de fora do casarão e dentro também, já que todo mundo estava triste, quando chega o 7º integrante do grupo, que não estava ali na casa. Ele chega todo animado, o nome dele é Alexandre, ele era namorado da Márcia, e ele vê todo mundo naquela depressão e fala: "Ô, gente, que isso, vamos animar, nem parece que nós somos os 7 tremendões, onde já se viu uma tempestade deixar todo mundo assim para baixo. Que isso?" E fala também que naqueles momentos, sem eletricidade, ele se arrependia de nunca ter aprendido a tocar violão, porque, pô, num momento como aquele, seria ótimo. Só que, gente, o povo ali,
não estava animado com Alexandre não, nem o cumprimentam e ainda por cima Ludmila fala para que ele os deixe em paz. No entanto, diante desse pedido, o Alexandre só consegue rir. O grupo estava com medo. E segundo Geraldo, medo do sobrenatural. Ele mesmo nunca tinha acreditado naquilo, mas achava que naquele momento eles tinham que acreditar, principalmente o Alexandre também tinha que acreditar. Mas o Alexandre acreditar em sobrenatural, isso não ia ser fácil. O que ele queria era rir, era contar piada, era se divertir, nada de sobrenatural ali não. Diante de toda essa cena, o que o grupo decide então? Contar histórias de terror. Na verdade, contar histórias sobre o sobrenatural. Tudo para que o Alexandre comece a acreditar que fantasmas existem, que o sobrenatural existe também. A partir daqui, gente, quem tem essa edição aqui terá 5 histórias pela frente. Quem tem a edição mais antiga, vou até deixar a capinha da edição mais antiga para vocês, tem 4 histórias apenas. Eu não vou dar detalhes das histórias, porque senão eu vou estragar a experiência de leitura de vocês. Mas eu vou dizer sobre o que ela se trata. O primeiro a contar uma história é o Geraldo, que diz que se trata de uma história verdadeira que aconteceu com o seu trisavô. Então, já fazia bastante tempo, o seu trisavô era o Dr. Rebouças, e ele era médico, e numa noite muito chuvosa, como aquela, de uma terrível tempestade, ele estava voltando com o seu cocheiro Julião de um parto bem difícil, quando uma menina invade a frente da carruagem para pedir para que ele salve a vida da mãe dela, já que a carruagem das duas havia caído pela ribanceira. Lógico, o Geraldo vai contar a história, que é muito boa, mas que eu não vou contar para vocês. E o Alexandre continua sem acreditar que o sobrenatural existe, ainda tira sarro, falando que esse negócio de que aconteceu com um familiar muito distante é muito comum e é para enrolar todo mundo, que não é real coisa nenhuma. Em seguida é a Ludmila que vai contar uma história que é sobre o jogo do copo, aquele em que você põe o dedinho no copo, e aí um espírito aparece, ele vai falando com você, levando o copo até a letra para formar frases, formar palavras e tudo mais. Depois a gente tem a história da Débora. A história da Débora, agora eu fico na dúvida qual é a minha história favorita, se é da Ludmila ou se é da Débora, que é sobre um ex-presidiário chamado Lucas, que vai tentar reconstruir a sua vida. E, gente, 3 histórias já e nada do Alexandre acreditar no que realmente tinha acontecido. Para quem tem essa edição do livro aqui, ou a edição mais recente, que tem uma outra ainda mais nova, que é essa que eu tenho, de capa meio roxa, você vai conhecer a história de um homem lá no período da guerra que tinha que explodir uma ponte. E aí vai acontecer, coisas que eu não vou contar para vocês, para não estragar o que vocês vão vivenciar aqui na leitura. E por último, nós temos a história, quer dizer, por último mais ou menos, mas só lendo o livro para vocês entenderem. Aí depois a gente tem a história do Silvio, que é sobre um arqueólogo chamado Jeremias Prescott. E, gente, o Alexandre continua sem acreditar, até que vem a história da namorada dele, da Márcia, e aí tudo muda e, gente, vocês vão ter um final, assim, espetacular. A primeira vez que eu li esse livro, que foi há muito tempo, quando eu estava lá no meu ensino fundamental, eu não desconfiei nem por um minutinho o que tinha acontecido aqui. Talvez hoje, com mais experiência de leitura, eu desconfiasse. Mas naquela época eu não desconfiei. Gente, e aí, vocês gostaram do Descanse em Paz, meu amor? Não deixem de conhecer essa belezura aqui. Aí, lógico, compartilhe conhecimento. Compartilhe nosso vídeo.
curtam e inscreva-se no canal. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau!